Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto, onde e como surgiu a cultura racional na Terra. Então, a cultura racional nasceu no dia 4 de outubro de 1935, na Rua Lopes da Cruz, no Meier, Rio de Janeiro. E a primeira mensagem do Racional Superior foi: quem és tu, que a ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu eu? Ok, Oswaldo. Então, quem és tu, que a ilusão é tanta e incapaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois os corpos imprudentes no abismo de dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material, por grande obscuridade do espírito, que conhece o seu eu, basta o nome para repugnar-se. Então, para que lutas toda a vida? Debalde serão todos os sacrifícios nessas condições. Enquanto arder a chaga das trevas, o raciocínio encontra-se dificuldade para libertar-se. Durante este livre-arbítrio, que dá expansão a todas as vontades pela facilidade e liberdade que Deus vos dá, perdura o confuso, extravia-se vós no direito de adquirir todos os defeitos, trucidantes, capaz por vossas mãos próprias sucumbirem antes do dia. Se analisarmos com carinho esta mensagem, que ainda vai mais um pouco, né? Mas já nessa primeira mensagem, o Racional Superior, que na ocasião se apresentava como Francisco de Assis, patrono de uma tenda espírita, né, que levava esse nome, do patrono, que é exatamente o patrono da cultura racional, é Francisco de Assis. E essa tenda espírita no Meier, que era parte do bem, do espiritismo, era inclusive, rapidamente aqui, entre parênteses, frequentada pelo próprio presidente Getúlio Vargas. Ele era um dos frequentadores desta tenda espírita, porque a orientação que o senhor Manuel Jacinto Coelho, na época que era o presidente da associação, ele não cobrava nada, era a parte do bem do espiritismo. Inclusive, outras personalidades, não só o presidente da República daquela época, o Getúlio Vargas, mas outros episódios. E ali começa uma linda história que exatamente na pergunta capital, quem és tu? Mostrando que o Universo em Desencanto veio para dar a solução definida e definitiva daquilo que o ser humano sempre buscou, nas religiões, nas ciências, nas filosofias. E para provar que a cultura racional tem essa solução, ela nasce num centro espírita simples, humilde, para provar a todos que é a continuação do espiritismo. E a mensagem do guia naquela ocasião era para que as portas do centro fossem fechadas, porque a natureza ia mudar de fase. E, ao mudar de fase, o rumo tinha que ser diferente. Então, a fase do espiritismo estava decretada o seu fim naquele momento. Não que tenha que acabar exatamente naquele momento, mas a partir dali, a fase do espiritismo vai terminando, vai diminuindo, como que recrudescendo a sua atuação sobre a humanidade e entrando em vigor agora uma nova energia, um novo rumo que a humanidade deverá seguir. Está demorando um bocadinho, porque já teve duas chances, vamos dizer assim, a humanidade já teve duas chances de se alinhar com este conhecimento. Em 3 anos, esse é um histórico rápido, depois temos mais informações a respeito desta mensagem, em 3 anos já estava pronto essas mensagens iniciais, que foram condensadas posteriormente em 4 cadernos, que algumas pessoas ainda têm, mas é uma fase de, vamos dizer assim, de ligação da fase espiritual, essa fase da escrituração, né? Primeira escrituração espírita, ou melhor, espiritualista, de Francisco de Assis, ela era para fazer o gancho com a nova fase. Então, em 3 anos já estava pronta, em 1938. E a partir dali, a humanidade não acordou.
a verdade seja dita. E por não ter acordado, então foi necessário avançar para uma segunda fase de amadurecimento. Na década de 60 houve uma segunda escrituração, que é uma escrituração mediadora, nosso salvo melhor entendimento, conhecida como amarelões. São os livros amarelões da cultura racional que foram ditados na década de 1960. Para então, finalmente, o livro Universo em Desencanto, que é o primeiro volume, ser lançado em final de 1969 para 1970, começando aí sim a fase do desenvolvimento do raciocínio. A escrituração espiritualista foi uma oportunidade que teria que ser dada pelo verdadeiro Deus para aqueles espíritos puros, vamos dizer assim, que atentaram, que usaram o espiritismo como uma forma de chegar ao mundo racional. E era para chegar. Temos o relato pelo menos de um que chegou. Pelo menos chegou na fase espiritual e que não precisou chegar para ler este livro. Porque tudo que está escrito neste livro, este já tinha dentro de si pela primeira escrituração. Houve essa pessoa. Os demais não souberam usar. Adiante, na escrituração mediadora também houve oportunidades, alguns ou outros aceitaram e entraram na evolução racional. A maioria não entrou ainda, vamos dizer assim, porque ainda persistimos no erro, no arbítrio. Como diz o racional nessa mensagem, enquanto perdurar, né, o arbítrio, né, para vos libertar deste livre-arbítrio, que dá expansão a todas as vontades pela facilidade e liberdade que Deus vos dá. Perdura a confusão, extraviai-vos do direito e a adquirir todos os defeitos trucidantes com esse procedimento. Então a cultura racional vem mostrar que o ser humano está neste mundo usando a sua livre e espontânea vontade e daí as consequências de tudo que lhe acontece, não pela vontade de Deus, mas pelo arbítrio do homem. Então este mundo é uma construção ou uma consequência dos próprios seres que aqui estão vivendo. É o que aqui diz nesta mensagem. É uma forma de entender muitos outros entendimentos, mas este é o capital, que se não sabe definir o seu eu, como que pode usar a liberdade que Deus sempre nos deu? Então, o mau uso desta liberdade é que nos leva a estas condições. Se ainda estamos no mundo sofrendo e morrendo, e ainda estamos da forma que estamos, não é pela vontade de Deus. Com toda a certeza que não. Desde 1935 que esta mensagem abre esta possibilidade do ser humano parar de sofrer e parar de morrer. Não era para ser assim. Realmente não era. Mas o ser humano continua usando a liberdade que Deus nos deu. E a liberdade que Ele nos deu, Ele não nos tira. E quem não sabe usar a liberdade que tem, sofre e morre, como todos nós ainda estamos padecendo. A mudança pode parecer impossível, mas o livro Universo em Desencanto prova que não. Mas aí é aquela história. As pessoas precisam abnegar-se por si só daquilo que lhes é desnecessário. Por isso a simbologia maior do Francisco de Assis é a simplicidade. A cultura racional vai ser muito útil para aqueles que querem o estritamente necessário para si deste mundo, virando as costas para as questões, vamos dizer assim, mundanas, materiais, e adentrando a sua forma natural de energia pura, limpa e perfeita que todo bom filho de Deus é. Deus não é pai de bichos. Os bichos são filhos da natureza que nos fez dessa forma para nos dar um certo castigo pela intrusão, pelo abuso da liberdade que nós chegamos neste mundo. Por isso a questão fundamental da cultura racional está nesse ponto. O abuso da liberdade, que é o arbítrio, e a correção do rumo. E que cada um vai voltar para o mundo de origem de acordo com a sua própria liberdade. Não porque Deus quer. Mas adiante o próprio racional superior diz assim: ninguém é obrigado a voltar para o mundo racional agora. Se não quiser, temos aí mais 7 eternidades para poder retornar. Isso para quem quer.
Então, no uso da liberdade, mas não no uso do livre-arbítrio. São coisas, às vezes, um pouco diferentes. Doutor Carlos, ainda dá tempo de falar um pouco sobre isso? Porque eu tenho certeza que muita coisinha eu deixei de falar sobre essa primeira mensagem. Essa primeira mensagem é uma coisa espetacular. Então, o título do primeiro livro é O Universo em Desencanto. Tem um artigo definido antes. Depois vem Imunização Racional, Guia Moderno dos Espíritas, numa outra linha, tudo na capa. Escripturação espiritualista da Tenda Espírita Francisco de Assis, evoluindo os seus princípios para o mundo na escuridão. Isso tudo está na capa, e médium porta-voz Manuel Jacinto Coelho. Então, a Tenda Espírita Francisco de Assis, Porfírio já falou, funcionou no Meier, e funcionava até antes de 1930, quando foi feito o registro oficial em cartório da Tenda Espírita Francisco de Assis, presidente, senhor Manuel Jacinto Coelho. E eram entidades do astral superior, né? E isso é muito diferente do espiritismo que se conhece e que se pratica. O astral superior é um outro nível, um outro degrau, por isso que vem imunização racional. Ele trouxe a imunização racional para a humanidade, agora no terceiro milênio para todos, e ela complementa a espiritualização. Aí sim é alfa e ômega. Agora, breves comentários. As mensagens eram assinadas por Francisco de Assis. Depois de um tempo de preparo dos estudantes da época, passou a ser assinada pelo Racional Superior, que era o mesmo, mas se identificava porque o povo não tinha preparo para entender a altura, a magnitude de quem estava ditando as mensagens naquela época. Mas antes, também já estava o Racional Superior lá junto do senhor Manuel Jacinto Coelho, tanto que tem uma mensagem separada, dizendo, o Racional Superior dizendo, eu me identificava antes como o pai Joaquim de Umbanda, o senhor da Umbanda verdadeira, porque o meu aparelho era tido como espírita. Então, e o Racional Superior já nasceu, o Racional Superior da Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele já nasceu ligado ao mundo racional, ele já trouxe a cultura racional no seu bojo, completou um preparamento, entre aspas, pessoal com a natureza e cumpriu a sua missão. Só um breve comentário para finalizar. Em Belford Roxo eu conheci muitos estudantes que frequentaram Belford Roxo e ele, nosso mestre, falava todo o futuro da cultura racional, que ia ter esse desenvolvimento muito grande, as caravanas e tudo, e ninguém acreditava. Eu escutei de vários estudantes da época. Não, o seu Manuel está falando isso só para animar a gente, entendeu? Descrevi o retiro, as festas com muitos milhares de pessoas, as caravanas e tudo. O pessoal, não, ele só está dando uma força para a gente se apegar na leitura, né? Então, cultura racional nasceu na Tenda Espírita Francisco de Assis. Se você gostou do nosso programa, dê um like e agradecemos a sua atenção. Espero que você tenha gostado do programa, porque explicou bastante como é a cultura racional, onde começou e como está, como cresceu também a cultura racional. Começou pequenininho, foi crescendo. Estamos aí hoje com muitos estudantes pelo mundo inteiro. Então, muito obrigado pela atenção e salve!